Olha, nós estamos vivendo um momento de muita reflexão. Em cima de uma campanha eleitoral, nós temos 7 candidatos a governador, quase 300 candidatos, pouco mais de 300 candidatos, na verdade, a governador, a senador, deputados federais, deputados estaduais. Nós estamos num estado com os piores indicadores sociais. E quando nós partimos para avaliar a condição de violência, quando os indicadores sociais caem muito a níveis críticos, a violência aparece. Alagoas é um dos estados que mais mata homossexuais. Alagoas é um dos mais violentos contra mulheres. Alagoas trata mal as suas crianças, os seus adolescentes. Precisa de políticas eficientes. Isso não é culpa de A, B, C, não, da conjuntura que vem se arrastando e um protagonismo que não aparece. E aí a gente tem algumas entidades, como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Alagoas, que estão aí, são os instrumentos que a gente tem e que pode contar. A nossa entrevistada de hoje é uma mulher, eu vou narrar o que ela é. Ela é jornalista, ela é policial, ela trabalha em diversas áreas, do esporte às assessorias mais complexas de Alagoas, é advogada, está aí fazendo um mestrado em sociologia. Nós vamos entrevistar a vice-presidente da comissão da... Como é o nome da comissão? Diversidade Sexual e Gênero da OAB Seccional Alagoas. Entendeu? Diversidade Sexual e Gênero da OAB Alagoas. Eu deixei para que ela falasse, para ela perder um pouco dessa timidez e eu não falar tanto. A nossa entrevistada é a jornalista multifacetária Elze Freire. Primeiro eu falei aqui em dados que, no momento de reflexão, que nós temos aí candidatos para governar Alagoas com diversas propostas. Durante a campanha eleitoral, a senhora viu alguém falar, num desses momentos, sem precisar citar nomes, de que tem proposta para janeiro de 2023 para essa questão da violência das minorias? Então, primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente e é uma honra poder entrevistar a senhora. É um prazer estar aqui contigo, viu? E no seu programa. E o que esse primeiro levantamento que você faz, assim, essa reflexão, é muito importante. Muito raro, propostas locais, Alagoas, nacionais, né? É muito raro candidatos terem apresentado algum tipo de proposta real, que possa... Factível, exatamente, né? que possa realmente ser implementada, né? Para a população LGBTQIA+. Então, a gente ainda a gente ainda percebe que é muito aquém, né? Eles não estão incluídos de nenhum tipo de política bem efetiva, propositiva, que realmente surta um efeito, que possa surtir efeito, tanto a nível social, como a questão da violência também. A segurança pública também fica muito aquém do que realmente essa comunidade, essa população LGBTQIA+, que é uma população muito numerosa. A gente sempre fica pensando... A senhora tem uma ideia qual é o tamanho dessa população aqui em Alagoas? É muito numerosa. A gente pode perceber pelos movimentos, quando tem as paradas gays, você percebe que o número é bastante significativo. E ao mesmo tempo que o número significativo dessas pessoas estão vivendo em comunidade, na nossa sociedade, é também percebido esse número em relação à violência. Então, é um paradoxo, né? Enquanto a população cresce, essa população cresce, é significativa, representa, está no mercado de trabalho, ela produz, né? Ela também é a que mais sofre violência. A gente percebe aí a questão, eu não quero falar da comissão propriamente, mas a gente fazer uma análise da conjuntura, né? A gente percebe que apesar de as pessoas se mostrarem mais, há ainda discursos de ódio, e aí em todos os níveis, inclusive na política, contra a ideologia de gênero. Há como esconder isso hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, a tecnologia 5G, o mundo está pensando em ir a Marte? Dá para ignorar a ideologia de gênero? Essa questão de ter uma ideologia de gênero, né? A gente não vai por esse caminho, né? Não existe uma ideologia de gênero, né? Existem pessoas, né? As pessoas amam, as pessoas têm as suas afetividades, têm os seus relacionamentos. E o que tá demonstrado, o que a gente percebe é como as pessoas se identificam e como elas se relacionam sexualmente. É isso.
Então, o amor não tem, de gênero. o amor Exatamente. não tem preconceito, ou tem? Pois é, o amor não tem preconceito. As pessoas amam e as pessoas precisam amar livremente, né? O que a gente não quer é que as pessoas sejam violentas livremente, mas sim que elas amem livremente. Então, é sempre um paradoxo, eu penso nisso, porque a gente está tratando de amor, de afetividade, de relacionamento, de duas pessoas que se amam, de duas pessoas que se relacionam, né? E é afeto, a gente está tratando de afeto. E, por um outro lado, existe uma resistência da sociedade em relação a esse afeto, em relação a essa afetividade entre duas pessoas, né? Então, é um paradoxo, porque, veja, nós estamos falando de relacionamento, de amor, de afetividade, de estar junto com outra pessoa, de troca, né? A palavra preconceito aí domina essa discussão, Pois né? domina essa discussão, as pessoas não aceitam, querem tolir o outro, né? Querem impedir qualquer tipo de manifestação de afeto, e a gente vê aí, e os meios de comunicação cansam de divulgar isso e de mostrar, né, como as pessoas se afetam com o relacionamento do outro, como que as pessoas estão se relacionando. Isso Eu tenho observado assim, puxando para um lado que todo mundo deve estar assistindo, uma novela que está passando aí, né, que é a Pantanal. Uhum. Tem lá uma pessoa homossexual, assumidamente homossexual, e está mostrando que pode ser um peão, né? Nós temos casos aqui na história de Alagoas, nos bastidores, a Maria João, uma mulher vaqueira que muitos identificaram durante muito tempo como João, na região de Palmeira dos Índios, ali entre o Sertão e o Agreste. Nós temos casos, e temos casos também de políticos conhecidos que ainda não se assumem a sua identidade sexual por conta de temerem represália. E nós temos o caso Renildo, né, que foi morto de uma forma cruel, esquartejado, né, de uma forma também por ter assumido e por ter feito críticas ao coronelismo e ao machismo. Por que Alagoas é tão violenta nessa área? Eu diria que nem só Alagoas, mas de uma maneira geral, o Brasil mesmo é um país bastante violento em relação à população, tanto a população lésbica, como a população trans, como a população gay. Então, eles são realmente identificados, apontados, perseguidos, né? E quando sofrem violência, é sempre de uma maneira muito cruel, de uma maneira muito violenta, né? É como se vocês quisessem extirpar aquele corpo, como aquele corpo deveria não existir, né? Então, e termina expondo ainda mais o sofrimento, né? Exatamente. E como você citou aí, tem vários... a minha pesquisa de mestrado, eu estou pesquisando, tratando de mulheres lésbicas que, de alguma forma, romperam com esse controle, com essa temática de controle, com esse silenciamento. Então, a gente vai trazer, na nossa pesquisa, a gente traz Lota de Macedo, que foi uma arquiteta que teve um relacionamento, casou com outra mulher, com Elizabeth Bishop. Então, uma mulher arquiteta reconhecida, aqui de Alagoas, que construiu o Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ela é responsável pelaquela obra, e que foi uma obra que tá lá, né? Maravilhosa. Tem vários prêmios, né? E a esposa dela, uma mulher, uma escritora muito renomada, que recebeu prêmios internacionais. A gente traz Marielle Franco, né? Que foi uma mulher que rompeu com esse silenciamento, que se mostrou uma mulher lésbica. De uma forma, né? E que morreu de uma forma violenta. Né? Você, como policial, aquilo ali é um crime premeditado, né? Cuidadosamente premeditado. Com características de execução mesmo. Execução. A gente traz Luana Barbosa, que também foi uma mulher que se identificou no momento da morte dela. Ela sofreu violência policial, ela foi espancada, e se identificou naquele momento como uma mulher com um corpo que performava a masculinidade, mas era uma mulher lésbica. Então, ela queria ser revistada por mulheres, e ela foi revistada por homens, foi espancada. Então, a gente sempre mostra esse lado, que mesmo dessa forma, dessas mulheres, elas romperam com o silenciamento. Elas se demonstraram que elas existem, que elas estão na sociedade. E esse público é perseguido de diversas formas. Não somente essa forma muito mais clara, mas sim de forma velada, né? A religião aí alimenta esse preconceito? Tem muitas religiões. A gente já tem muitas religiões que estão muito abertas, né? Que incluem, que são inclusivas, que recebem essa população, e que a pessoa está livre para ter o seu entendimento religioso, a sua religiosidade, expressar a sua religiosidade.
E também, por outro lado, também tem muitas religiões que perseguem, né, que acham que essas pessoas não são escolhidas, ou essas pessoas são condenadas a não estarem junto, né, e comungar de uma religião. A senhora é vice-presidente de uma. Agora vamos entrar na outra então. questão, que é da OAB. É muito bom saber como a senhora está pensando, porque nós temos aí, há bem pouco tempo, nós tínhamos um partido que era o Partido da Mulher. Eu acho que não existe aí, do PM, que era dirigido por um homem. E com preconceitos, com vários preconceitos. É muito bom saber como a vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero pensa a respeito dessa discussão que está aí permeando, inclusive a discussão política. Nesse momento de que nós vamos escolher um presidente da República, nós vamos escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Essa discussão está na ordem do dia. Como essa comissão da OAB está vendo esse momento político e como ela tem atuado em defesa desses segmentos da sociedade alagoana? Pronto, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB, a gente assumiu esse ano, né? Então, temos nosso presidente, Quem é o presidente? O advogado Marcos Vasconcelos. Eu estou na vice-presidência, né? Nós temos uma diretoria. E dentro da diretoria, vou fazer um questionamento. Dentro da diretoria, tem representante desse segmento? Tem sim, tem bom. sim. Porque às vezes nós temos uma comissão da diversidade sexual e gênero, mas não tem nenhum homossexual. Então, a nossa comissão é uma comissão que a gente pode dizer que é uma comissão múltipla. Representativa, diversa. Então, nós temos sim mulheres lésbicas, gays, e é isso. E advogados, militantes. Exatamente, advogados militantes, todos advogados, homens e mulheres. Eu vou dizer que 98% da comissão ela é da comunidade LGBTQIA+. São pessoas que já vêm trabalhando dentro do movimento, ou seja, elas já fazem trabalhos voluntários. Inclusive temos advogados voluntários que trabalham junto com o CAE, né, que é o Centro de Acolhimento, e aí dá uma assistência jurídica, já dava antes da comissão uma assistência jurídica gratuita, né? E a comissão, ela sempre se preocupou, desde o momento que a gente assumiu, a gente teve essa preocupação de receber essas pessoas, porque não é só a gente receber uma denúncia, mas são pessoas, são histórias, né? Então, a gente criou um momento que a gente se dispõe, uma vez por semana, estar na sede da OAB, com as portas abertas da OAB, e a gente teve todo o apoio também do nosso presidente, Wagner Paz, e da nossa vice-presidência, Natália Van Sosten. Eu até quero aproveitar aqui um parênteses. Wagner Paz, em breve a gente vai conversar. Espero você aqui. Deixa passar as eleições. E aí teve todo esse apoio presidente da OAB, né? Exatamente. Teve todo esse apoio de abrir, né, a OAB para isso. Então, a gente recebe essas pessoas lá. Então, essas pessoas que procuram, que sofrem algum tipo de perseguição, seja no meio acadêmico, seja... Apesar de ser um dos estados mais violentos contra a população LGBTQIA+, nós não temos uma delegacia. Deve ser difícil para uma pessoa desse segmento social procurar socorro na polícia, ou não é? A gente, recentemente, se eu não me engano, foi agora no mês passado, foi criada a delegacia, que a delegacia já existia no papel, mas de fato ela não existia. Mas na agora prática... ela está funcionando ali no COD. Vamos dizer até onde que é, porque eu acho que vai auxiliar muita gente. Na Mangabeiras, naquele complexo de delegacias que fica na Mangabeiras. Próximo ali ao viaduto, né? Ao viaduto, exatamente. Então, tem uma delegacia específica que não está somente para a população LGBTQIA+, mas ela vai incluir a população em situação de rua, ela vai incluir idosos, ela vai incluir pessoas afrodescendentes que sejam perseguidos, e a gente vítimas de preconceitos. A gente tem muita perseguição em relação à religião, né, de matriz africana. Então, essa delegacia específica ela vai estar funcionando lá. Ela já começou a funcionar tem um mês. Mas, então, assim, a gente já vê isso como um posicionamento... Antes dela existir, devia ser uma pessoa, às vezes... Nós temos algumas pessoas que admitem que trabalham na prostituição porque não conseguem acesso no mercado de trabalho e sofrem violência. Eu acho que deve ser difícil para ela, além de sofrer a violência, não ter aonde recorrer. Essa delegacia funciona 24 horas? Não, essa delegacia ela é no expediente. No caso, se ocorre alguma coisa... Fim de semana? Fim de semana ela teria que ir para a central de polícia. Então, isso ainda já é uma coisa que a gente vê, porque assim, é o momento que mais ocorre a violência, no fim de semana. Exatamente. É como a delegacia da mulher. Essa da questão
de gênero também está atenta à questão da Delegacia da Mulher? Sim, a Delegacia da Mulher, inclusive, houve uma modificação na Lei Maria da Penha, em que ela incluiu a orientação sexual dentro daquela, para atender essa mulher, que, ou seja, ela é uma mulher lésbica, trans, e aí né? ela tem um relacionamento doméstico, ela sofre violência doméstica, Abusiva. e ela ficaria fora dessa proteção da lei. Então, houve essa inclusão, então é importante a gente falar isso. Essa mulher que é trans ou a mulher que é lésbica e sofre uma violência doméstica, pode ser de um relacionamento amoroso ou pode ser de parente, de pai, tio, seja no âmbito doméstico, ela está, assim, acobertada pela Lei Maria da Penha. Isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa divulgar, as pessoas precisam ter conhecimento disso. Além da violência, o que mais a população LGBTQIA+, enfrenta no seu dia a dia? Olha, ela enfrenta falta de oportunidade de trabalho, né? Ainda temos isso, quando a pessoa, na hora de se identificar lá no preenchimento da ficha, e a ficha dela pode ser tratada assim com desdém. Não pode, né? Isso não pode, né? Não deveria não ser, deveria né? ser. Mas ainda acontece. Isso pode ser, se isso for identificado, isso pode ser, eles podem responder por isso, né? Por crime, né? Não pode, né? Isso é homofobia. Está claro, é homofobia. E vocês têm atuado em casos de homofobia? Sim, a gente tem recebido, assim, em pouco tempo, quando começou, a gente conseguiu pagar, assim... Essa comissão existe há quanto tempo? Então, começou no começo do ano, né? Com a nova gestão, com a gestão, a gente começou a atuar. Uhum. E aí a gente se estruturou, passou 1 ou 2 meses se estruturando, criando um protocolo de trabalho, e aí a gente começou realmente e efetivamente a atender essa população. E houve muita procura, muitas denúncias, e em diversos locais, em escolas, porque a pessoa não respeitou o nome social, porque é um direito, está Escola garantido. de nível médio e de nível superior? De vários níveis. A gente já vimos no âmbito acadêmico, universitário, tivemos em escola de nível médio. Então, quando as pessoas começam Quer dizer, a as pessoas hoje têm a sua identidade, mas elas já podem optar no cartório pelo seu nome social, o nome que ela escolher para ela. Exatamente. E aí ela tem que ser respeitada, ela tem que ser tratada por esse nome. E aí em alguns âmbitos, a gente ainda encontra uma barreira. E aí... Escolas públicas e escolas particulares ainda tem esse preconceito? Tem esse preconceito. Infelizmente, Arnaldo, a gente ainda encontra isso. Você que está, de alguma forma, sendo afetado com o preconceito, você vai saber agora aonde procurar e como procurar a OAB. Pronto. A comissão, ela funciona todos os dias? Ela está... A gente tem um atendimento que é na OAB do centro, naquele prédio que fica no centro da cidade. Ele está passando por uma reforma, então a gente está atendendo no edifício Breda. Uhum. E aí tem uma pessoa que fica lá todos os dias, de manhã e os 2 horários, e ela pode procurar lá. Ela pode procurar também... Tem um telefone, tem? A gente tem um Zap? Tem um WhatsApp. E a gente também tem a procura diretamente a nós, da comissão, né? Uhum. Ela pode procurar a sede da OAB também. A gente já recebeu gente lá. Que é aqui na Jacarecica. Uhum. E a gente faz o acolhimento na quarta-feira. Por quê? Porque não é só a pessoa chegar e fazer a denúncia. Acolhimento que você trata como acolhimento é atender, não? Atender essa pessoa. Sim. A gente vai receber essa queixa, né, essa denúncia, o que a pessoa passou. E aí a gente vai identificar, houve discriminação, preconceito, homofobia, então a gente vai marcar com essa pessoa e ela vai lá, é um acolhimento que a gente faz, é um atendimento, acolhimento fechado, a pessoa não vai expor essa pessoa de forma alguma, mas ela vai narrar para a gente o que aconteceu e a gente vai dizer para ela qual é o direito dela, o que ela pode ser feito. E vai ter um advogado para assisti-la, para acompanhar? São todos advogados da comissão. E aí a gente vai dizer para ela o que a gente pode fazer. A OAB, e a comissão, através da comissão, ela não vai atuar juridicamente. A gente não atua juridicamente. A gente vai atuar por onde ela foi afetada. Vamos supor que ela tenha sido afetada no local de trabalho. Então, a gente vai mandar um ofício para essa empresa, a gente vai dizer do direito, vai dizer o que aconteceu do fato e vai pedir um posicionamento dessa empresa, que essa empresa se posicione. Se essa pessoa que foi afetada, a vítima, ela tem condições jurídicas, ela contrata um advogado que não será membro da comissão, tá?
É bom que isso fique claro, que seria Quer captação dizer, de clientes. o primeiro contato vai ser buscar um entendimento, Exatamente. que cesse aquele problema. Exatamente. E Que se reparação repare de alguma- danos. Que se repare algum dano. Pronto, aí no caso, se essa pessoa está afetada, essa vítima, ela quer entrar na via judicial, ela pode sim constituir um advogado e entrar nessa questão, nessa reparação de dano, um dano moral. E aí não será por membros da comissão, porque a gente não poderia estar atuando como advogado nesse caso, né? Mas pode encaminhar para um profissional? Pode encaminhar para um profissional, pode encaminhar, inclusive, para o centro de acolhimento que tem advogados voluntários que trabalham lá e aí, através de, se ela não tiver condições financeiras para custear um advogado, constituir isso e entrar numa pode briga encaminhar judicial, também para a Defensoria Pública? Defensoria Pública, os defensores públicos pode também estar A pessoa vai sair dali com um direcionamento. Exatamente. De que ela tem direito, tem deveres, mas tem direitos também, exatamente. né? É por isso que a gente chama que de um acolhimento, não é só receber uma denúncia fria e não tratar. Essa pessoa ela é acolhida lá, a gente abraça ela, a gente diz, olha, nós estamos aqui, olha, você tem o seu direito. Olha, você não está sozinho, porque isso é importante, né? Porque muitas vezes ela se sente muito sozinha. No caso da mulher, nós já temos aí, e até quero aqui destacar o Tribunal de Justiça, que tem uma casa de passagem para acolher, tirar a mulher daquela situação, primeiro daquela situação que ela está vivendo, né? De agressões, do machismo, de alguns, né, ainda que persistem. No caso da população LGBTQIA+, tem uma casa de passagem? Tem o centro de acolhimento, né? Que é um lugar para tirar ela da situação de perigo. Exatamente. E aí, se ela precisar desse acolhimento mesmo. ela iria para lá, né? E aí tem uma estrutura lá de assistente social, de psicólogos, de advogados. E aí ela estaria lá acobertada com alguém. Sempre o interessante é que ela fique com alguém do seio familiar, né? Claro. Porque é diferente você estar num local que você não conhece ninguém ou você estar com algum parente, algum familiar. A família ainda é a principal acolhedora ou ainda temos famílias que é a principal agressora? Temos muitas famílias, Arnaldo. Isso aí é quando outra descobre realidade. que um filho resolve se mostrar, de contar a sua realidade, o seu mundo, as suas opções, Exatamente. a família vira as costas. Exatamente. O que você diria para essas famílias, por favor, agora aqui? Eu diria que... Você tem filhos? Eu tenho uma filha. Eu diria que a gente precisa amar a nossa família. A gente precisa acolher os nossos. A gente precisa respeitar o posicionamento de cada um. Então, a gente já passou do tempo de dizer eu quero que meu filho seja tal coisa, né? Eu quero que meu filho seja um médico. Não acabou isso, né? As pessoas, os filhos, escolhem os seus caminhos. E outra, o que eu acho mais importante é dizer que o importante é que elas estejam felizes, que elas estejam transmitindo o amor. Essa que é a questão mais importante, né? Porque a gente está falando, como mais uma vez eu falo, a gente está falando de afeto, de afetividade, né? De amor, de troca. Nesse período que você está lá, e quero lembrar aos senhores, vou fazer uma confidência aqui, a gente conversando nos bastidores, eu descobri uma coisa importantíssima, é o aniversário dela. Hoje. Logo hoje, né? Hoje. Hoje, dia... 20 de setembro. 20 de setembro, porque esse programa vai ser reproduzido durante uma semana. Então, hoje, 20 de setembro, ela está completando mais uma primavera. Vamos manter sob reserva, porque a senhora é uma pessoa jovem, bonita, e eu conheço o seu companheiro também, uma pessoa que eu admiro muito. É um profissional da área de comunicação, na área das tecnologias, da informação. Né? Desse período que a senhora está à frente dessa entidade, qual foi a vítima ou a pessoa que mais sensibilizou a senhora? Eu acho que muitos sensibilizam, sabe? Todos os casos? Porque as pessoas chegam muito magoadas, histórias muito machucadas, muito feridas. E são histórias de vida, exatamente. E eu não tenho assim como dar um peso maior a uma história do que outra, né? Uma violência do que outra, a que aquela pessoa está passando. E não tenho como dar esse peso, né? Quando a senhora foi para essa entidade, a senhora já está 2 meses, né? A gente está desde o começo do ano, desde janeiro. Desde janeiro, né? Já 7 meses, 8, 9 meses. E dá para dizer assim, eu a conheço, sei que a senhora sempre foi uma pessoa sensível, transitou em várias áreas do jornalismo, da assessoria de comunicação, da polícia civil, do direito. A senhora, ter ido para essa instituição, mudou alguma coisa na senhora?
Muito. Olha, eu já começo a fazer, eu já começo a trabalhar com essa temática desde 2015, né? Desde a iniciação científica, eu já pesquisava, né, essa temática. Mas quando a gente começa a atender as pessoas, a ouvir a história delas, a elas nos procurarem, dizer, olha, aconteceu isso comigo, e isso me afeta de uma forma, né? E isso está interferindo na minha vida, no meu convívio social. Eu não consigo trabalhar, eu quero sair do meu trabalho porque eu não aguento mais uma perseguição, ou então eu quero estar num restaurante, num bar, e as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me destratando por eu estar com minha companheira ou com meu companheiro. Então, quando você começa a ouvir essas histórias, assim, você percebe, né, como as pessoas estão sendo violentadas no seu direito social, de estar em sociedade, de estar num restaurante, de estar numa academia, de frequentar uma sala de aula. Então, isso afeta a gente, faz a gente modificar, faz a gente mudar, e a gente tem um entendimento de que é para além de nós. Não se trata de mim e de você, entendeu? Se trata de uma parcela imensa da população. É falta de educação mesmo? É muito falta de educação, né? Não é muito uma falta de educação pejorativa, é falta de educação mesmo, assim, Sim. Histórica, né? Exato, de ser, das pessoas compreenderem, estudarem, se informarem sobre, e das pessoas entenderem que eu não posso, o meu posicionamento, o que eu penso, a minha forma de viver não pode interferir na sua forma de viver, né? Eu não posso impor a você ser quem você é, assim, de uma forma que você é, que seja algo que eu espero que você seja, né? Eu estou chegando na reta final, mas eu não quero deixar escapar um assunto que está aqui mexendo com a minha cabeça, que é a questão da saúde para a população LGBTQIA+. Nós temos o caso das doenças sexualmente transmissíveis. Como é que está essa questão? A sua comissão da diversidade sexual e de gênero já foi procurada por pessoas que buscaram assistência e não encontraram? Já foi procurada por algumas pessoas que recebiam, inclusive, elas estavam fazendo tratamento. Contra a AIDS, né? Sim, da questão do HIV, estavam fazendo tratamento e tiveram esse tratamento interrompido por falta de medicação, já ouvi isso. Isso agora recente? Já recentemente, pouco tempo. A gente teve problema... Vocês conseguiram atuar em restabelecer o fornecimento? A gente já encaminhou ofícios para a Secretaria da Saúde, a gente já encaminhou... Só que isso tem que ser de imediato, né? A gente não pode esperar muito tempo. Então, é uma questão de vida mesmo, exatamente, né? A gente precisa de uma resposta imediata. E se essa resposta imediata não tem, a gente vai ter que buscar no judiciário solicitar uma liminar de urgência, de emergência, de que esse fornecimento seja... Que é um outro segmento, além da violência física, social, tem essa questão da saúde, estabelecido, né? Tem também a questão dos hormônios, né? A hormoterapia também, que tem que ser assegurado. Então, a gente também teve um problema de uma suspensão desse atendimento, porque quando a população trans, ela está fazendo a sua transição, ela precisa receber esses hormônios, e isso também tem que ser garantido. Então, a gente também houve uma procura dessa. A gente também teve um problema no sistema, né, sistema prisional, porque no sistema prisional, as pessoas que estão apenadas, elas também precisam, as que estiverem fazendo o uso do hormônio, elas precisam ser garantidas, e também a questão dos coquetéis também precisa ser garantida no sistema. Então, a gente também está atento, a comissão sempre está atenta. E quando há denúncia, a comissão atua também, né? Nós estamos aí no período de eleições, eu imagino que a OAB Nacional deve estar discutindo a questão, a OAB local, eu sei que está discutindo algumas questões. Vocês pretendem inserir nessa discussão, encaminhar propostas via OAB ou via comissão mesmo, ou então falar para os candidatos, os 7 candidatos a governador, o que vocês esperam para a partir de janeiro de 2023? A Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, o que espera do futuro governante de Alagoas? A Comissão da Diversidade Sexual e Gênero espera realmente políticas públicas efetivas, que essa população seja atendida, tanto no seu direito a estar na escola, a usar o seu nome social nas escolas, a estar presente no mercado de trabalho, a ter oportunidade de trabalho. E aí a questão das cotas nos mercados, nos concursos públicos, é uma realidade, é uma necessidade, porque essa população ela precisa ser atendida, ela precisa ser incluída, né?
E o que a gente vê é que se não há uma política pública efetiva em relação a isso, elas não serão atingidas e beneficiadas com esse tipo de oportunidade, e a população precisa de oportunidade. Então, a gente espera que os governantes estejam atentos a essa população, que é uma significativa e que tem voto, tá? É uma população que vota, então é uma necessidade e é um benefício até para o próprio candidato ou candidata. A comissão, ela vem discutindo isso e a comissão pretende, sim, desenvolver propostas e encaminhar esses candidatos, né? Que esses candidatos estejam atentos a isso e respeitem essa população e também estejam preocupados com políticas públicas inclusivas para essa população. Elci Freire, muito obrigado, vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual. Gostaria de lembrar que estão nos ouvindo que somos todos irmãos. A palavra de ordem é respeito. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer. Amém. Satisfação.